Meus queridos e amados irmãos, eu desejo vos cumprimentar na santa e gloriosa paz do Senhor e já vos convidar para o Momento EBD de hoje. O Momento EBD desta tarde encontra-se a reflexão diária no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 13 e o versículo de número 32, e nos traz o seguinte tema: ninguém sabe o dia e a hora do arrebatamento da igreja. E eu já quero fazer esta leitura bíblica para que nós possamos embasar a reflexão de hoje, que nos diz o seguinte: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o próprio Deus. Meus queridos e amados, a leitura da qual nós fizemos nesta tarde para a reflexão diária do Momento EBD nos diz respeito à nossa lição do próximo domingo, a lição que nos antecede, com o seguinte tema: voltar os olhos para a bendita esperança. Meus queridos e amados, quando nós lemos esse tema tão maravilhoso, uma das maiores doutrinas da Igreja de Cristo, que é o arrebatamento da sua igreja, a sua segunda vinda, a lição nos alertará no próximo domingo que nós, como cristãos, devemos estarmos com os nossos olhos fitos aos céus, voltados para a bendita esperança, esperando a qualquer momento o arrebatamento da igreja, esperando a qualquer momento ouvir a trombeta do Senhor nos céus, e esse Cristo vindo pela segunda vez, não como cordeiro, não como advogado, mas vindo agora como juiz, como Senhor dos senhores, para levar a sua igreja consigo mesmo, estarmos para sempre com o nosso Deus na eternidade. Mas, meus amados, o que nos deixa triste também é sabermos da quantidade de pessoas que existe sobre a face da terra, que nunca ouviram falar no arrebatamento da igreja, que sequer compreendem o que é o arrebatamento da igreja. Lembro-me agora daqueles 12 discípulos de Éfeso, quando o apóstolo Paulo chega e pergunta para aqueles homens se eles já haviam sido batizados no Espírito Santo. E eles respondem a Paulo: nós sequer sabemos se existe Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, impondo as mãos aos céus, ora, pede a Deus, e imediatamente aqueles homens são batizados no Espírito Santo e começam a falar em línguas estranhas. O sinal, a evidência que haviam recebido o batismo no Espírito. Certamente, eu fazendo essa comparação com os dias de hoje a respeito do arrebatamento da igreja, se nós perguntássemos hoje a muitas pessoas de determinadas grandes religiões odiernas se elas sabem o que é o arrebatamento da igreja, ela certamente nos diria: nós sequer sabemos o que é arrebatamento da igreja. Nós sequer sabemos se existe arrebatamento da igreja. É por isso que a pressa do nosso Deus em que nós saiamos para evangelizar, para discipular as nações. Porque muitos têm perdido as suas vidas sem sequer conhecer a Cristo e sem levar no seu coração para a eternidade a bendita esperança, o arrebatamento da igreja, a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que nos chama a atenção ainda no versículo a qual nós lemos é quando o versículo diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe. Aí ele cita: nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, Jesus, mas somente o Pai. Só o Pai sabe o dia e a hora do retorno do seu Filho. E essa pergunta, essa dúvida permeia aos estudantes da Bíblia, à maioria dos cristãos, aos teólogos. Será que Jesus Cristo hoje, ele sabe
o dia e a hora do arrebatamento da igreja? Será que nós sabemos, será que nós podemos prever o dia e a hora do arrebatamento da igreja? Claro que nós não podemos prever o dia e a hora do arrebatamento da igreja. Mas Jesus Cristo, pela sua misericórdia, Ele nos deixou muitas pistas para que nós, que estamos com os nossos olhos voltados para a bendita esperança, nós que estamos como verdadeiros atalaias do Senhor, lendo a Bíblia e estando em oração cotidianamente, nós estamos atentos aos sinais que Jesus Cristo, Ele explicitou para os seus discípulos naqueles dias. E no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, quando Jesus Cristo ensinava a seus discípulos, os discípulos perguntando a Ele a respeito dos sinais, como eles poderiam saber a respeito dessas coisas. Aí no versículo 7 diz o seguinte: e perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? E Jesus respondendo disse: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. São lobos devoradores. Hoje nós vemos na nossa sociedade tantos falsos profetas, dizendo: eu tenho a revelação, eu tenho a palavra, Cristo está aqui. Jesus Cristo está exortando: não vades, ficais nos vossos cantos. Aí Jesus Cristo, ainda ensinando, ele diz: e quando ouvires de guerra e rumores de guerra, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disseram: levantar-se-á nação contra nação. Digo melhor, então lhe disse, Jesus disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fome e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais sobre a terra. E Jesus Cristo ainda continua dizendo: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E então, quando todos esses sinais, vocês estiverem vendo todos esses sinais, repentinamente, como no piscar de olho, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória, após ter arrebatado a sua igreja. Jesus Cristo anuncia todos esses sinais. O mundo talvez fique perplexo, tenha medo até de ler a Bíblia, quando começa a entrar no capítulo 21 de Lucas, que é o sermão profético. Aqueles que não têm Jesus, que não têm fé no seu coração, que não têm conhecimento bíblico, talvez tremam dos pés à cabeça ao ler essas passagens bíblicas, porque eles estão sem saída, não sabem para quem recorrer. Mas para a sua igreja, Jesus Cristo deixa um recado. Está aqui no versículo 18 do capítulo 21 de Lucas. Ele diz: mas de vocês, da minha igreja, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós temos visto já esses sinais se cumprirem. A humanidade perplexa pelo bramido e o rugir das ondas, nas tsunamis que engoliram quase que países inteiros, guerras e rumores de guerra, nação contra nação. Nós estamos vivendo um momento de pestilência que assola a humanidade. Quantas vidas já foram ceifadas por essa pestilência? Ninguém sabe o dia e a hora do arrebatamento da igreja, mas Jesus nos deixou esses sinais para que nós fiquemos atentos e saber que em dado momento
o Filho do Homem, Jesus Cristo Nazareno, aparecerá nos céus com poder e grande glória para arrebatar a sua igreja. Meus queridos, anuncie essa palavra, pregue esta mensagem, evangelize, discipule, dissemine esta palavra para que muitos venham até o conhecimento do arrebatamento da igreja, para que muitos se preparem para a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados, que esta palavra possa alcançar até os confins da terra. Compartilhe essa live, mande para um parente, mande para um amigo, mande para uma pessoa próxima, ou mande aleatoriamente nos grupos sociais, para que muitos tenham conhecimento desta palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, produzir mais fé nas nossas vidas, e que o Senhor nos guarde de dias tão difíceis, os quais nós estamos vivendo. E amanhã, se assim se Deus permitir, nós estaremos de volta mais uma vez com o Momento EBD. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.